Bom dia, gente. Então, hoje, dia 17/9, nossa primeira aula de TCC 1 da Medvet. Nós temos aí muita coisa para a gente mostrar, para a gente discutir, para tirar dúvida de vocês, que eu acredito que vocês devem estar um pouquinho perdidos quanto ao TCC. Porque toda vez que a gente fala TCC, vem aquela dúvida, vem aquele medo de não dar certo, né? Tem muita gente que já entra na faculdade com medo do TCC. Tem uma galera que é assim. E, na verdade, não tem nada de difícil. O que ele é a parte mais complicada? É que a faculdade inteira, a gente teve os colegas, teve um amigo, teve alguém que a gente sempre fez o trabalho junto, que a gente sempre trabalhou junto. E nessa hora agora do TCC, é a hora que eu tô sozinho. Então, essa hora só depende de você. Não tem como falar que foi seu amigo que não fez, né? Não tem como nessa hora falar que foi tal pessoa que não fez. Porque meu amigo não me ajudou, eu fiz sozinho, professora. Não tem isso. Então, as pessoas têm muito medo do TCC por isso, porque agora, se não deu certo, foi você, né? Então, assim, professora, eu tinha que entregar tal coisa, tal dia. Por que você não entregou? Porque eu não fiz. Então, não tem aquela parte mais do amigo que a gente sempre tem durante a faculdade inteira. Por isso que a disciplina, que o TCC, as pessoas têm muito medo dele. Né? Quando entra assim na faculdade, você já fala assim, nossa senhora, último período eu tenho TCC, nossa senhora, e você já tá com medo. E não tem nada disso, desde que você tire um tempo para fazer. Aí ó, um aluno ontem falou para mim assim, mas professora, eu não tenho tempo. Falei, mas vai ter que arrumar. Por que vai ter que arrumar esse tempo? Porque sem ele você não vai passar. O TCC, ele é uma disciplina normal como as outras. Ele tem primeira VA e tem segunda VA. A primeira VA, ela é aquelas partes que vocês vão me entregando. Então, eu vou fazer um cronograma com vocês e nesse cronograma vai estar lá assim, entrega do justificativa, entrega do objetivo, entrega de tal parte do trabalho, equivale à primeira VA. Não, mas o que é a segunda VA? A segunda VA é aquela parte da banca. Então, por exemplo, a nota de segunda VA, vale de 0 a 100, é a nota que a banca vai te dar. Então, essa nota da banca, ela vai ser 70 pontos o seu trabalho escrito e 30 pontos a sua apresentação no TCC 1. Para o TCC 2, é 50 pontos o trabalho escrito e 50 pontos a apresentação. Então, nós temos essas duas partes, né? Sendo o TCC 2 a banca e o TCC 1 a parte que você me entrega cada tópico, cada parte e a participação sua na aula. Então, por exemplo, para a próxima aula, vocês já vão ter que me trazer objetivo, justificativa, tema, já é nota de primeira VA, né? Vocês vão me trazer, não, vocês vão postar para mim, né? Vai ter o local corretinho, eu vou mostrar para vocês a plataforma agora. E aí a gente vai precisar de que vocês comecem a pensar nesse cronograma. Por quê? TCC não dá para você deixar para a última hora. TCC não dá para você deixar e fazer depois do nada. Por quê? Porque o TCC, você precisa de fazer as fases corretas. E não ache que não reprova, porque reprova. Vocês sabem que a gente teve reprovação semestre passado, né? O aluno não assistia às aulas, o aluno não postava as partes que precisava e achava que dava certo. Chegou na banca, primeira pergunta da banca ele não conseguiu responder, segunda pergunta da banca também não, na terceira a banca já falou que ele não tinha passado. Então, assim, não achem que vai passar.
se você fizer um trabalho ruim. Para o TCC1 do semestre passado, não teve a banca física. Teve a banca dos 3 professores lerem o trabalho, fazer as anotações no trabalho escrito e devolver para o aluno, semestre passado. Eu acredito que esse semestre seja diferente. Vai ter a banca de TCC1 e TCC2. Que até então, semestre passado, a gente ainda não tinha... A gente não estava esperando isso tudo, né? Agora a gente já está indo esperando que seja online ou que o prefeito libere e a gente faça essas bancas lá na faculdade, bonitinho, como sempre, né? Então vai ser mais fácil para a gente fazer. Vocês estão entendendo? Dúvida quanto ao valor da nota? Coloca aí no chat para mim. Deu para entender? Então, primeira VA são as fases que vocês vão me entregando. E a segunda VA é a banca que vai dar, que são 3 professores, é seu orientador e mais 2 convidados, né? Então, é aquela parte que eles vão estar continuando. Eu vou colocar para apresentar aqui, para eu mostrar para vocês aqui nossa plataforma e o modelo do TCC1. Se alguém não estiver vendo, vocês conseguem ver a plataforma? Se alguém não conseguir ver, é só vir aqui em pessoas, que eu vou estar mostrando em 2 quadradinhos. Aí o outro é a apresentação, tá? Porque às vezes o seu celular não mostra na primeira parte. Quem não estiver vendo, me fala, tá? E quando eu tô aqui, assim, se você for perguntar alguma coisa, abre o áudio para perguntar, que eu não te vejo mais no chat. Então, essa aqui é a nossa plataforma. Coloquei aqui um recadinho para vocês, porque o TCC ele é muito você. Então, eu coloquei para você assim, ó. Faça o melhor que você puder. Seja o melhor que puder. O resultado vai vir na mesma proporção do seu esforço. Então, se você não se esforça, você já sabe como vai ser seu resultado, né? Então, o esforço no TCC é uma das principais coisas que vocês vão precisar aí na disciplina. Aqui eu vou colocar os avisos para vocês, que sempre que tiver uma atividade vencendo, ó, pessoal, lembre-se que tal dia vocês têm que postar tal coisa, né? As dúvidas também. Aqui vocês podem colocar dúvida para mim, que às vezes você não quis colocar lá no WhatsApp, você colocou aqui nos avisos, né? Aí aqui no manual aqui de TCC, é o manual de vocês, é onde vocês vão seguir. Aqui tá falando sobre nota, tá falando a atribuição do seu orientador, a atribuição sua, como aluno, né? Meu como professora de TCC, tá falando sobre as proporções da banca. Então, aqui tem aqui o coordenador, fala aqui sobre os modelos, sobre as fichas de orientação. Depois vocês vão dar uma olhada nesse manual, tá? Como que vai ser a avaliação do aluno? É individual, né? Se possível, que você faça numa área que você pretende estagiar. A gente vai ter aqui a estrutura do TCC, que a gente tem a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, dedicatória, sumário. Tá tudo no modelo já, tá? Eu já formatei para vocês, já tá bonitinho. Tem algumas coisas que são opcionais e tem as outras coisas que elas são obrigatórias. Então, vocês vão ter que olhar aqui, por exemplo, professora, eu tenho que fazer agradecimento? Não, é opcional. Professora, eu tenho que fazer contracapa, que é a folha de rosto? Tem, porque ela é obrigatória. Então, eu preciso que vocês olhem o manual. E aí, nesse manual,
Eu coloquei para vocês como fazer o índice. Tá bonitinho, já tá formatado. O resumo, como ele deve ser. O abstract, a introdução. Aqui tem explicando sobre cada coisa que precisa na sua introdução. Nos objetivos, referências, anexos. Aí, a formatação, o trabalho já está formatado para vocês. Só que quando você mexer na sua casa, possivelmente ele vai mudar a formatação. Então, aqui já fala, ó, tamanho da letra. Pode ser Time News, pode ser Arial. Ah, mas a fonte é 3 e 2. Então, aqui já tem toda a configuração caso ele saia. Parágrafo 1,25. A paginação tem que ser na área superior. Tabela, legenda, então tá tudo aqui. E aí aqui tem as regras para você fazer citação, porque eu vou falar agora para vocês das citações, e tem aqui as regras para fazer as referências bibliográficas. No final, nesse anexo, nós temos aqui o termo de aceite do seu orientador, que é aquele termo que vocês precisam de mandar para ele, e ele preencher e você me entregar. A gente precisa desse termo. Compromisso de orientação, que ele vai colocar aqui os telefones, tal, e vai falar que é seu orientador. E essa ficha de acompanhamento aqui, no dia de vocês me entregarem o TCC, vocês precisam de, no mínimo, 4 fichas dessas, que significa que vocês tiveram, no mínimo, 4 encontros, virtual ou presencial, que possivelmente vai ser virtual. Por exemplo, no primeiro encontro, vocês vão colocar aqui, tá? O nome do que você fez. Ah, foi definido o tema, foi definido o objetivo. E aí vocês vão me entregar só no dia de entregar as cópias. Sem essas fichas, vocês não vão para a banca. Essa aqui é a ficha de avaliação da banca de TCC1, onde o trabalho escrito vale 7 pontos e o trabalho oral, a sua apresentação oral, ela vale de 0 a 3 pontos. Então, essa aqui é a ficha que cada professor vai colocar para vocês, e essa aqui é a ata de aprovação, que normalmente ela só tem no nosso TCC2. Tá dando para entender, meninos? Se tá muito rápido, vocês falam, tá? Eu tô achando que vocês estão acompanhando, que tá dando para entender. Qualquer dúvida, vocês abrem o áudio aí e pergunta, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês agora o modelo. O modelo do TCC1, ele já está formatado para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, a letra já está do tamanho 12, já tem os espaçamentos corretos. Se você fizer bonitinho, é só colocar o seu em cima, tá? Já está formatado para você. Então, contracapa, folha de aprovação. O sumário já está formatado, você só vai substituir aqui a sua revisão da literatura, quais são os tópicos que vocês vão ter. Então, quais são os tópicos do TCC1? Introdução, nós temos o objetivo, a justificativa, a revisão da literatura, que ela vem em tópicos, o materiais e métodos, que é o mesmo que metodologia. Nós teremos o resultado esperado, porque resultado é só no TCC2. Cronograma de execução, que você vai fazer a previsão de até onde os dias, como é que vai ser desenvolvido o seu trabalho. Recursos, que é quanto você vai gastar com o seu trabalho, com xerox, com isso, com aquilo. E as referências bibliográficas, e caso tenha algum protocolo, algum documento, vai vir em apêndice ou anexo. Lista de tabela, se colocou uma tabela, ela deve vir aqui com a página.
Lista de figura da mesma forma. Importante para vocês, na minha lista de figuras, professora, mas eu não tenho figura, então coloca, tá? Porque TCC sem figura, sem uma gravura, sem um gráfico, sem nada, é porque tá estranho. Então, se você tá falando de mastite, vai lá no autor, busca foto dessa doença e coloca no decorrer do trabalho. A introdução vocês vão colocar aqui. Objetivos. Justificativa. A revisão da literatura. Materiais e métodos. Resultados esperados. Vocês podem colocar aí tabela, foto. Já está formatada a legenda, então é só um modelinho. O cronograma, ele vem dessa forma. Vocês vão melhorar, não tem que ser essas coisas que estão aqui. A gente vai ter uma aula sobre cada um desses tópicos, tá? Mas ele vai estar melhorando cada um desses aqui. Recursos, pode vir em tabela, pode vir separadinho. E as referências bibliográficas. Então, Então, aqui vocês vão estar encontrando o modelo. Quando você descer um pouquinho na plataforma, eu coloquei aqui um material sobre cada tópico que vocês vão fazer. Vou dar um exemplo que você está com dúvida de como escrever seu tema. Então, eu coloquei aqui para vocês, o material é pequenininho, tem 2 páginas para te ajudar a escrever tema. Como fazer meu objetivo? Como fazer minha justificativa? Então, tem aqui um tópico para cada coisa, tá? Um texto para cada coisa, tem a BNT, tem aquela apostila de metodologia científica que a Luane e eu nós fizemos, que fala bem de citações. Tem aqui como escrever a metodologia em si. Tem aqui modelo de questionário, caso você queira. Mas, para quem não quer ler e acha melhor assistir, então aqui tem um vídeo, tá? De cada da internet, não sou eu que estou explicando, mas tem um vídeo aqui de cada um sobre como fazer o tema, como pensar na justificativa, o que escrever na introdução, o que tem que ter no seu referencial teórico, como escrever o desenvolvimento, a metodologia. Então, eu coloquei um vídeo aqui para vocês para ajudar de cada coisa. E aqui onde está aula 1, aula 2, sempre vai ter o link da aula. Antes da aula eu vou postar. E aí, depois da aula, eu venho cá e coloco a apresentação. Então, essa aqui é a estrutura de vocês. E no final, tá aqui, repositório de postagem de cada etapa do primeiro VA. Então, eu vou abrindo aqui. Postar objetivo e justificativa até dia 25/9. Postar tal coisa. Então, vai ter o local de vocês postarem dentro desses repositórios aqui. Então, essa é a estrutura do nosso TCC1. Vocês só vão aprender quando vocês começarem a mexer. Então, eu posso falar aqui 50 vezes, mas a gente só aprende quando a gente começa a mexer, a gente só aprende quando a gente começa a escrever. Então, a dúvida só vai aparecer para vocês me perguntarem na hora que você começou, ó, colocou lá, aí você fala, e agora? Será que é assim? Aí vai aparecer dúvida para eu ajudar vocês. Então, assim, eu coloquei um material de cada, porque caso você esteja sozinho na sua casa lá escrevendo e não tem como a gente conversar, você já tem material tanto em PDF quanto em vídeo, tá certo? Mas eu vou ensinar vocês a fazer cada tópico bonitinho daqueles, tá? Então, vai ter uma aula com introdução, vai ter uma aula com objetivo,
vai ter uma aula com justificativa, então a gente vai ter uma aula equivalendo a cada um dos tópicos, no mínimo. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Professora, quanto tempo eu tenho para fazer o meu TCC, né? Quanto tempo vai ser para entregar o meu trabalho? Pessoal, hoje são 17/9. Vocês vão estar me entregando o TCC 1 dia 25 de novembro, na semana do dia 25 de novembro. Quer dizer que vocês têm 2 meses para fazer, certo? Então, a gente tem 17 de outubro, 17 de novembro, mais uns diazinhos. Então, vocês têm aí 2 meses a partir de hoje para entregar. Então, não tem como parar. Tem que começar a escrever hoje. Tem que começar a colocar no modelo hoje. Não dá para esperar para depois. Aí, até essa semana, um de vocês, eu não lembro quem foi, perguntou assim, professora, eu tenho muita dificuldade com formatação. Eu tenho muita dificuldade em colocar em ABNT, essas coisas. Eu vou ensinar vocês a fazer. Eu vou ensinar vocês a fazer a parte de formatação, já está formatado, mas vai sair. Então, assim, é proibido você pagar alguém para fazer o seu trabalho, porque na banca, na hora que você chegou, você pagou, você pode ter certeza que a banca vai te pegar. Na primeira pergunta dela, ela descobre que você pagou para fazer. Agora, se você quiser pagar alguém no final para formatar o trabalho, não é proibido. Então, seu trabalho está prontinho, as referências estão lá, está tudo lá, mas eu preciso te colocar na norma da BNT. Aí a gente vê se está bom, se está ruim. Se você tiver com muita dificuldade, não tem problema. A gente vê uma professora de português, igual os meninos semestre passado pediram para uma professora de português, que é da UEG, ela fez a formatação para alguns. Então, não preocupa com isso, não. Em si, a formatação. Mas eu tenho que preocupar com o quê? Com a escrita. Não adianta nada o trabalho tá bonito, não adianta nada o trabalho tá todo arrumado, né? Se de tudo eu não tenho o texto. Então, o trabalho pode estar bem formatadinho e eu não tenho texto para fazer ele, né? Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Ana Cláudia, depois você assiste, tá? Porque eu mostrei a estrutura todinha na plataforma, falei sobre o tema, tá bom? Ana, deixa eu ver. É assim, Ana, o TCC1 é um projeto, né? O projeto, eu preciso de colocar a introdução, eu preciso de colocar o objetivo e o referencial teórico. O estudo de caso, ele entra nos seus resultados. O estudo de caso, ele entra como um dos seus resultados para que você consiga discutir. Por isso que é sempre bom a gente fazer o TCC numa área que a gente sabe que a gente vai estagiar, porque vai ajudar você tanto para escrever o relatório do estágio, quanto para a área que você quer trabalhar. Então, assim, o relato de caso, às vezes o seu orientador, vou dar um exemplo de orientador, Fabrício. O Fabrício, ele já pede o relato de caso para você iniciar falando dele no TCC1. Mas os outros professores, você entra com relato de caso só no TCC2, porque já entra em resultados. Então, o que é que vai vir nesse TCC1? A revisão da literatura. Então, vamos dar um exemplo lá. Você está falando sobre a doença do carrapato, certo? O que é que vai vir no seu trabalho, na revisão da literatura? Vai vir o primeiro tópico sobre o que é a doença. Vai vir o segundo tópico sobre o histórico da doença no mundo, no Brasil e tal. Vai vir o terceiro tópico como prevenção e tratamento da doença.
vai vir um outro tópico falando sobre a importância do veterinário para o diagnóstico dessa doença. Então, isso é seu referencial teórico. Quando chegar lá no TCC2, tá? Aí vocês vão fazer o resultado. Aí você coloca um estudo de caso e você vai colocar vários estudos de caso que autores falaram sobre isso. Ou você vai estar num estudo de caso que você está fazendo lá na sua clínica, né? Na clínica que você trabalha, e você vai trabalhar em cima disso. Por exemplo, a Poliana, semestre passado. Poliana fez sobre os alimentos que ocasionam alergia ou outro tipo de problema em cães, né? E aí ela entrou na classe dos alimentos, depois ela falou sobre cada um, sobre chocolate, sobre brócolis, sobre não sei o quê, e foi falando sobre cada classe de alimentos que poderia ocasionar um problema para os pets, por exemplo, ou era só para o cachorro. E aí ela foi falando sobre cada um. Quando ela chegou nos resultados, ela tirou um estudo de caso de uma clínica lá de São Paulo, de um Yorkshire, que ele havia ingerido chocolate e ele estava com hemorragia, né? Aí ela tinha as fotos do Yorkshire chegando na clínica, do vômito que ele teve lá na maca, ela tinha as fotos dele recebendo soro. Então, ela falou sobre como foi o tratamento desse animal do momento que ele entrou na clínica até o momento que ele saiu da clínica, né? Qual foi o medicamento, o que foi que foi aplicado, como foi feito. E aí, esse estudo de caso não era dela. Ela conseguiu o estudo de caso em uma clínica, beleza. Aí a gente fala do trabalho que trabalha no Pet Stop. A Bruna. Bruna. E aí a Bruna, por exemplo, ela já falou de um estudo de caso do Pet Stop. Então, ela tinha as fotos do pacientezinho entrando, ela tinha o que foi ministrado, quantos dias ele ficou em observação, como foi, né? O Átila tinha a foto do bovino, ele tinha a foto lá da fazenda, ele tinha a foto dos veterinários. Então, assim, o estudo de caso pode ser seu, como ele pode ser de outra pessoa. Então, já a gente faz o TCC1 pensando no 2. Por que que a gente faz ele pensando no 2? Porque o TCC1 é um projeto. Eu penso na minha introdução, eu penso no meu referencial teórico, eu penso em cada uma das fases, eu vou falar quando que eu vou para campo, quando eu não vou, quando que eu vou pesquisar, e o TCC2 é o fechamento dela. O que é o TCC2? É resultado e discussão e conclusão. Então, não é como se fosse, Ana, esse TCC1, ele tem que ser pensado já no TCC2. Já pensou se chegar no TCC2 e resolver mudar tudo? Ah, não, professor, eu cansei, eu não quero fazer esse tema mais. Não faz isso, não. Por quê? Porque você vai ter que começar do zero em 2 meses. Então, a chance de você reprovar é gigante se você fizer isso. Então, eu já tenho que pensar no meu tema agora de algo que eu já quero estar trabalhando, certo? Eu falo isso muito para os meninos, principalmente lá na UEG, até que na Fama nem tanto, porque lá na Fama vocês têm como, a maioria de vocês já estão estagiando na área e tal. Lá na UEG eu tenho uma turma de biologia que os meninos fazem o TCC1 sem nunca ter ido para o estágio. E aí eles não têm uma noção. Chega no TCC2, eles querem mudar. Por que eles querem mudar no TCC2? Porque ele viu que aquele tema não é legal e tal. Então, conversem com seu orientador. Veja certinho. Todos vocês já têm orientador? Escreve para mim aí. Vocês já conversaram? O orientador já deu um ok para vocês? Karen, sim. Alberto, não. Alberto, você que entrou ontem?
Só para eu saber. Não, né? Tem um aluno que entrou ontem, que eu nem sei se ele está aqui. Não, Caio, mas é conversar. Então, os meninos, o Fábio não tem orientador, a Thaísa tem, o João não, o Alberto não. Certo. Então, o que é a primeira coisa que eu pedi para vocês há 20 dias atrás? Irem atrás dos orientadores. Hoje já era para estar todo mundo, né? Que eu pedi para vocês lá. Por quê? Como que você vai começar a escrever hoje? Tem que ser da fama, Alberto. Não tem como ser um orientador externo, tá? Como que eu vou entregar? Vocês têm que me entregar até semana que vem objetivo, justificativa do trabalho. Sem você ter um orientador, você não tem nem tema, né? Porque seu orientador que vai te colocar alinhado ao tema, ao que vocês precisam. Então, vocês vão procurar a Flávia, vocês vão procurar o Murilo, vocês vão procurar o Fabrício, vocês têm que procurar o Eric, a Camila, só que a Camila já está com mais de 25 orientandos. Então, busquem o Murilo. Agora está muito legal, porque o Murilo está cuidando da clínica. Tem como vocês já pensarem no estudo de caso lá na clínica, né? Ele vai estar lá 24 horas. Mentira, 12. Mas tentem um professor que você tenha um maior contato com ele, né? Então, por exemplo, professor, eu gosto muito, eu dou muito certo com o professor Eric. Ele é ótimo orientador. Professor, eu gosto muito da professora Flávia. Ela é maravilhosa. Uma dica que eu dou para vocês. Não vão nos professores que vocês acham que vai ser mais fácil, que ele é de boa. Vai no professor que você sabe que é mais rígido, tá? Tenta ver com seu professor que ele é mais rígido, porque o professor que é rígido, você chega na banca, você não tem uma correção. Aquele professor que vai deixando você, vai deixando, e na última semana ele cobra e você faz as coisas correndo, normalmente chega na banca e você tem muita correção, porque você foi deixando. Se ele vai te deixando, você vai deixando. Então, não vão na cabeça que seu orientador tem que ser o mais amigo. Ele tem que ser o mais rígido, tá? Eu falo isso muito para os meninos, porque tem aqueles que gostam de ir no professor que é mais amigo, mas às vezes ele vai te deixar um pouco mais sozinho. Então, pensem desse jeito, tá bom? Vão atrás dos professores. E eu preciso disso para amanhã, gente. O nome do professor que vai te orientar. João, não necessariamente. Às vezes seu professor, ele não trabalha com mastite, mas ele é veterinário e sabe o que é e ele pode te orientar. Não necessariamente grandes tem que ser com quem trabalha com grandes. Pequenos tem que ser com quem trabalha com pequenos. O professor, ele é veterinário, ele pode te orientar em várias áreas. Mas seria interessante, por exemplo, porque eu quero trabalhar com cavalo. Então, você vai buscar o professor que trabalha com isso. Talvez seja mais fácil para você e talvez seja melhor para ele estar te ajudando aí na sua vida profissional, né? Então, primeiro a gente tenta aquele professor da área, conversa com ele bonitinho, vê essa facilidade. Aves, eu acho que é a Marcela, João. É isso, Thaisa? Eu acho que quem trabalha com aves é a Marcela. Tá? Eu não sei como vai ser a orientação esse semestre com ela, por causa das coordenações, mas conversa com ela, com a Marcela, tá certo? O Eric também, por mais que ele não seja da Aves em si, mas ele trabalha. Caio, fala com o Elson. O Elson, ele é professor
da agronomia e da veterinária, tá? Ele é muito bom e os meninos gostam muito. Então, vai nele por causa do seu tema. Quem que ficou sem orientador? Mas, na verdade, Caio, não é isso, não. Foi que quando a gente pediu para procurar os orientadores, o pessoal foi deixando. Você não espera, não. Porque quem chegar primeiro, o professor vai aceitando. Agora, deu um mês de aula, o aluno não tinha nem procurado o orientador. Tem aluno que mandou um WhatsApp para o professor, você me orienta? E nunca mais falou com o professor, né? Então, o que que acontece? Se você não procura, o professor não vai te procurar, não. O TCC é bem diferente das outras disciplinas. Você entendeu? Se eu não for atrás do meu orientador, ele vai te deixando, ó. No dia que você procurar, tem grande chance dele virar para você e falar assim: ué, mas você é me orientando? Não, não vou te orientar mais, não. Você não procurou? Certo? Então, assim, orientador é aquele que fala todos os dias com você. Um exemplo, ó, eu tenho 25 orientandos. Meu grupo. 25 orientandos. Tem 37 mensagens de ontem, de meia-noite até agora. De aluno perguntando, falando, e aí eu vou respondendo para um lá dentro, que já responde para os outros, e aí vai tendo como a gente fazer a orientação. Agora, tem 2 alunos ali que não falaram comigo esse semestre. Se até quarta-feira eles não falarem comigo, eu não oriento eles mais. Eu vou pegar 2 novos e vou deixar eles de lado. Por que isso? Porque eu não vou para a banca passar vergonha. Certo? Aquele aluno que não te procura é aquele que chega na hora da banca e não sabe nada. Então, vocês têm que procurar seu orientador. É semanal, gente. É daqui 2 semanas você vai entregar seu TCC. Certo? Ah, eu não estou dando conta de fazer tal coisa. Coloca lá. Sobre estrutura, eu vou te ajudando. Vocês podem colocar no grupo de vocês. Eu acho que eu vou fazer um grupo só de TCC, Thaisa. Porque pelo que eu entendi, vão ter 11 pessoas aí no geral, né? Vocês são 9, entrou mais alguns. E aí, naquele grupo do nono, tem lá 26 pessoas. E aí, o que, que a gente faz? A gente faz um grupo do TCC, que tudo que tiver de TCC, vocês vão me perguntar lá, igual eu tenho com o TCC 2. Né? Então, vocês vão perguntar, professora, mas essa citação eu faço desse jeito, quando é de lei, e eu vou respondendo para vocês pelo grupo. O que, que eu vou pedir? Thaisa, monta para a gente um grupinho mais tarde, por favor, e me coloca como ADM, que se tiver alguém para entrar, eu ajudo a colocar para você, né? Porque essa criação do grupo é importante para que a gente possa conversar só sobre TCC, tá? E aí ninguém entra no meio, ninguém se perde num monte de conversa, porque a gente não vai ficar conversando bobeira lá. Lá vai ser só sobre TCC. Se vocês quiserem perguntar sobre outra coisa, vocês vão falar no grupo de vocês normal. E aí, assim, eu vou pedir para vocês. Tô com dúvida, professora, em citação. Como que eu faço citação desse autor aqui? O que, que eu vou pedir? Tira uma foto, você vai colocar no grupo para mim, porque a dúvida do Caio pode ser a dúvida do João. A dúvida da Thaísa pode ser a dúvida da Ana. Então, sempre vocês vão colocar no grupo. Pode ser a pergunta mais ridícula que vocês acharem que é boba. Coloca lá, porque eu não tenho isso. Vocês sabem como que eu sou. Muitos eu não dei aula, mas eu conheço vocês, né? Então, assim, eu sempre vou estar ajudando vocês. Então, você fala assim, professora, mas como que escreve isso? Eu não vou rir da sua cara, eu vou te ajudar. Certo? Eu vou falar, não, você faz de tal forma, tal forma, tal forma. Então, sempre coloquem no grupo, porque se você me mandar individual, eu posso demorar para te responder. Por exemplo, de ontem para hoje, eu estou com 722 recados. Eu parei de olhar meu celular 10 horas da noite para poder ter vida. Assistir um desenho, que eu assisto desenho à noite. Aí, por exemplo,
Eu não olhei meu celular até agora. E o grupo é a primeira coisa que eu vou começar a olhar, os grupos. Se tem pergunta para mim. Então, eu não vou olhar o individual agora, eu vou olhar depois, certo? Então, vocês colocam para mim sempre no grupo, combinado? Só se for uma coisa muito particular que você quer falar para mim que seu orientador não te responde, alguma coisa assim, aí você me chama no particular que a gente conversa, tá bom? Professora, mas eu mandei um recado para Camila, ela não me respondeu. Gente, ela não precisa de responder na hora, não. Tá? Seu orientador dá aula em alguns horários, ele tem problema. Agora deu 4 dias, ele não te respondeu, continua mandando recado para ele que ele vai ver. Manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, porque é muito ruim eu chegar e falar, Camila, a Ana Cláudia tá preocupada porque você não responde ela. Eu faço isso, certo? Mas é muito ruim. Então, tentem primeiro vocês, para depois chegar ao ponto de eu ter que falar com aquele professor. Às vezes o professor não está respondendo. Aí a gente vai, por exemplo, na agronomia no ano passado, a Ronice estava com os pais no hospital. Acho que foi 15 dias ela com os pais no hospital, os dois, e muito ruim, e teve que fazer um tratamento, e ela não tinha acesso à internet e tal, então ela ficou 15 dias sem responder os meninos. Como que eu abordei com ela? Ô, Roni, você tá bem? Tá precisando de ajuda? Eu posso ajudar você com seus orientandos? Eu posso ajudá-los? Você me autoriza? Por quê, pessoal? Eu não sou autorizada a entrar no texto. Quem te orienta em texto é seu orientador. Eu te ajudo na escrita. Eu te ajudo para ver se está legal, se está dando para entender, se dá para melhorar nisso ou naquilo. Mas eu não posso te ajudar e falar assim, faz um parágrafo aí, ô João, faz um parágrafo aí sobre mastite e curral, um exemplo. Eu não posso fazer isso como professor de TCC. O que eu posso falar para você? João, seu parágrafo ficou confuso. Vamos melhorar? Vamos trocar essa parte aqui da frente para essa parte aqui de trás? Você reescreve ele. Então, essa ajuda eu posso te dar. Mas sobre texto, eu não posso interferir, porque isso é seu orientador, certo? Tem orientador que fala, por exemplo, a Marcela. Chegou numa semana aí, ela tinha que fazer o PPC do curso com isso, com aquilo. Ela falou assim: me ajuda. Você pode ler o trabalho dos meninos e olhar o que está faltando? Aí é diferente. Aí eu entrei e consegui, meninos, faça um parágrafo aqui sobre isso, faz tal coisa sobre isso. Aí é diferente, certo? Só para deixar claro os papéis. O orientador vai te orientar texto e vai te dar o segmento. Eu vou te ajudar na escrita e vou te ajudar no modelo. Eu vou te ensinar cada tópico, o que, que tem que ter neles. E o orientador vai falar: faz sobre tal coisa, pesquisa tal artigo, faz de tal forma. Tá dando para seguir, meninos? Tá muito rápido? Que eu não vejo a carinha de vocês. Quando a gente tá na sala de aula, você olha para o aluno tá lá assim, ó. Aí você fala assim, nossa, ele tá com dúvida, né? Mas aqui eu tô vendo só essas fotos de Photoshop de vocês e eu não tô conseguindo ver as carinhas, se você tá com dúvida ou não. Então tá bom. Uma coisa importante agora que a gente tem que falar no primeiro dia de aula. Professora, eu achei meu artigo e eu posso simplesmente copiar e colar ele? Não. O TCC, vocês têm que tomar muito cuidado com uma coisa chamada plágio. Plágio é quando eu pego do autor, coloco no meu trabalho, mesmo citando ele, se eu não modifiquei o texto, é plágio. Existem 2 tipos de discurso. Nossa próxima aula é só sobre discurso direto e indireto. Vocês vão ter exercícios, vocês vão ter atividades sobre isso. Mas vamos relembrar. Discurso direto é aquele discurso onde o professor, onde o autor, ele escreveu lá
um texto e você vai colocar idêntico no seu trabalho, entre aspas, mostrando que ele está idêntico, que você está pegando a fala dele e colocando ali. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Russo, no chat, tá? Russo, em 1990, diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, Russo é o Renato Russo, né? Mas quando eu vou fazer uma citação, eu uso o último nome daquela pessoa. Então, por exemplo, meu nome científico nos livros é Oliveira, que meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira. Então, eu vou pegar o último nome ali da citação. Então, Russo, em 1990, diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Então, o Russo é o Renato Russo. Tá vendo que tá entre aspas? Quer dizer que eu não mudei o que ele falou. O é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã é a letra de uma música. E essa música tá idêntica. Beleza, eu quero colocar isso no meu trabalho. Certo? Então eu vou ter que mudar o discurso dela. Eu vou ter que colocar com as minhas palavras. Então eu posso colocar segundo Russo, 1990, ter amor ao próximo é necessário, pois não se sabe do dia de amanhã. Mudei o sentido da frase? O que vocês acham? Eu mudei o sentido da frase? Eu não mudei o sentido, eu mudei as palavras. Então, eu fiz um discurso indireto. Como sou eu que escrevi, eu não preciso de colocar entre aspas. Quando eu mudo o discurso indireto, significa que não está mais igual o que o autor falou. Então, não vai pegar plágio, né? Então, o meu trabalho, ele é todo assim. Vamos pegar aqui uma forma de vocês... Deixa eu colocar aqui a página para vocês verem como que eu vou fazer. Thaisa, fala para mim o tema do seu trabalho. Só o tema. Com o que você vai trabalhar? O tema, não é o título, não. Só tipo assim, vou trabalhar com mastite em bovino. Ou alguém já sabe que pode colocar aí para mim? Reprodução em bovinos. Copiei. Vou vir aqui no meu Google. Vou colocar Google acadêmico. Estão acompanhando minha página? Ou alguém não consegue ver? Se alguém não conseguir, abre o áudio aí e me fala, tá? Que eu não estou vendo mais o chat, não. Eu venho aqui, entro no meu Google acadêmico e ele vai aparecer aqui de novo minha barra de pesquisa. Eu colei aqui, reprodução em bovinos. Tem de corte, tem de leite, eu vou deixar bovinos para aparecer tudo. Então, aqui, ó, controle da reprodução em bovinos de corte, diagnóstico diferencial de doenças, reprodução em bovinos no Pantanal e tal. Aqui tem os anos, ó, 1997, 2007, 2005.
Aí você fala, professora, eu posso pegar esse de 97? Olha, tem mais de 20 anos esse artigo. Então, a gente tenta não pegar mais de 10 anos. A gente tenta buscar algum que seja, né, nessa fase aí de 2010 a 2020. Mas vamos dar um exemplo que você achou esse aqui, ó, de 2007, que é maravilhoso. Esse de 2005 que só tem nele. Então, vai colocando. Caso a banca fale para você assim, olha, seu artigo está muito antigo, né? Aí você vai falar assim, não, para o TCC2 eu vou achar um mais específico. Se a banca não fala nada, você nem tira. Vocês estão vendo essa área aqui de lado, do lado esquerdo? Aqui você vai colocar o período. Vamos dizer que você quer procurar só os dos últimos 10 anos. Você vai pôr 2010 até 2020. Pesquisa. Então, agora vai aparecer só os que for acima de 2010. Ah, você quer página só em português? Clica aqui. Então, essa forma é a mais fácil de você pegar. Aí, por exemplo, reprodução bovina. Aí você viu aqui, esse aqui, ó. Intoxicação por amorímia publiflora, que é uma planta, em bovinos do Mato Grosso. Aí você fala assim, nossa senhora, tem nada a ver com o meu trabalho. Sabe por que ele, ó, aqui ele tá reprodução experimental da intoxicação de ovinos e bovinos. Você fala assim, nossa, eu não vou usar nada disso no meu trabalho. Entra nele para você ver uma coisa. Entrei. Professor, eu quero ele em PDF. Clica aqui, ó. Português PDF. Baixou ele. Você vai salvar, vai fazer o download e vai colocar numa pastinha sua, senão você nunca mais vai achar esse artigo na sua vida. Beleza, cheguei aqui no meu trabalho. Você pode ter certeza que vai ter algum parágrafo aqui da introdução dele, ó, que vai falar sobre reprodução de bovinos. Então, você vai ter alguma coisa que você vai usar. Então, pode não ser o título em geral, mas na introdução dele tem alguma coisa. Deixa eu pegar um outro aqui que é de faculdade. Pra vocês verem como que a gente faz. Aqui embaixo, ele te mostra temas que pode ser legal para você escrever. Então, tá aqui, ó. Reprodução de bovino leiteiro, reprodução a ver com biotecnia, com hormônios, nutrição, com corte. Então, bovino de corte. Eu posso falar só das doenças relacionadas à reprodução, método de reprodução. Então, vamos entrar aqui nos métodos. Vai ter aqui de novo uma classe, né, dos artigos. Aí você tem que vir aqui de novo, colocar 2010 até 2020, né? Você colocou. Beleza. Aí, eu tenho aqui um trabalho de uma faculdade. Deixa eu tentar achar um para vocês verem. Aqui. Quando eu entrar na página, eu não consigo ver o trabalho aqui. Olha onde você tem que vir. Ou você vai ler tudo, né? E vai clicar aqui, ó, ver e abrir, ou você clica em cima do nome da pessoa aqui para baixar ele em PDF. Quando é faculdade, você tem que olhar nesse local. Então, quando você baixar aqui, no sumário dele, você já vai ver o que te interessa. Então, por exemplo, métodos para esterilização, para fiofilização, sei nem o que é isso, gente. Células espermáticas. Ah, para fazer in vitro. Então, a parte desse processo, como ele deve ser. Então, você faz um parágrafo sobre como é a liofilização. Um exemplo. Então, vocês vão fazer isso. Vamos lá, eu gostei muito do parágrafo desse cara aqui. PEGGE.
Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente vir cá e copiar ele de jeitinho para o meu trabalho? O que vocês acham? Eu não posso, porque é plágio. Mas tem uma coisa. Eu posso só mudar o discurso que está ali? Também não. O que eu teria que fazer? Presta atenção. O cara aqui não é esse PEG 2002? Eu vou lá na referência. Deu homem, gente. Peraí. Aqui. PEG, The History. Copiei ele. Venho aqui, abri outra página do Google. Copio. E ele tá aqui, ó. E eu vou buscar nele. Eu vou buscar no original. Eu não vou buscar no que o rapaz escreveu. Por quê? Porque esse autor que citou o PEG, ele já mudou as palavras dele. Já está escrito aqui com as palavras dele. Quer dizer que, se você fazer o discurso indireto do que alguém já fez, você pode mudar o sentido da frase. É tipo telefone sem fio, que uma pessoa fala para outra, a outra vai mudando, que vai mudando, que vai mudando, chega no final, mudou o que a pessoa falou no início, né? Gente, tá o barulho do caminhão da reciclagem passando aqui. Vocês não ligam não, tá? É a coleta seletiva, com a musiquinha chata. E aí, assim, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou tentar buscar o meu autor original. Acho o artigo dele e vou usar o artigo dele. Se de tudo você não conseguiu e você quer usar o PEG, você vai colocar PUD. O que é o APUD? Significa citado por. Aí você fala assim, professora, mas tem que ser assim? Precisa, porque senão você vai. É muito fácil eu chegar aqui no trabalho do cara e começar a remendar. Eu tiro um parágrafo dele, jogo pro meu, tiro um parágrafo de cima e jogo no meu. Então, por exemplo, vamos ver se tem algum APUD aqui. Não deve ter, porque em mestrado não pode ter. Eu joguei aqui o texto do cara. É esse. Martins. Ele citou Martins no trabalho dele. Vamos ver quem é o autor desse trabalho. Vim aqui em cima e vi que é Aline Britos Medeiros. Que ano que é o trabalho dessa Aline? Vou procurar. 2014. Então, é Medeiros 2014. Então, eu vou ter que citar aqui. Eu li o Martins, de 2006, no trabalho de Medeiros, 2014. Isso aqui é o APUD. Quer dizer que você lê um dentro do outro. Só pode ter 3 no trabalho inteiro. Tá? Então, tentem achar os originais quando vocês estiverem escrevendo. Porque se você tiver muita APUD, a banca vai tirar nota sua. Certo? Deixa para colocar APUD naqueles trabalhos assim que for o best-seller, tipo, de 1990, daquela coisa que não pode mudar. Pode ter no máximo 3, Ana. Tá? Mas é assim, eu usei esse texto do Medeiros. Eu posso citar PUD Medeiros no meu trabalho inteiro. Eu conto uma vez só. Eu posso usar 3 trabalhos, tá? Como a PUD. Então, eu posso usar também um trabalho do Martins, que eu li lá no Martins. Eu posso citar ele em vários lugares do meu trabalho. Ele conta como uma vez a PUD. Então, eu posso usar 3. Então, deixa assim para aqueles best-seller principais, para você pôr a PUD. O resto, você vai procurar os originais. Tá dando para entender, meninos? Então, para eu buscar aqui no meu Google Acadêmico, ó, eu vim cá e peguei esse aqui, eficiência
do bovino tal. Esse tem vários autores, ó. Triana, Jimenez e Torres, em 2012. Eu vou ensinar vocês a fazer citação na próxima aula. Chegamos aqui na introdução. Olha só uma coisa importante. Tá vendo que na introdução dele aqui, ó, eu não tenho nenhuma citação? Quem sabe me dizer por que que nessa introdução eu não tenho citação? Alguém sabe me dizer? Por que que naquela introdução eu não tenho citação? Cri, cri, cri. Ó, se eu olhei ela, cadê? Aqui. Se eu olhei ela e ela não tem citação nenhuma, quer dizer que quem escreveu isso foram as pessoas que escreveram o trabalho. Isso aqui é deles. É texto que eles fizeram. É o autor do artigo, isso, Ana. Aí eu falo para você, nenhum parágrafo do seu trabalho pode ficar sem citação. Quando você usa a ideia de alguém. Por que isso? Vamos dizer que você escreveu lá. A doença do carrapato mata os cachorros com problemas no fígado, nisso, naquilo, naquilo, naquilo. E não pôs citação. Quer dizer que quem está falando isso é você. E no TCC, você só vai falar na conclusão. Tudo é baseado em algum autor, certo? Se você não colocar citação, significa que você que fez, que a ideia é sua. E aí você vai ter um problema gigante, porque na hora da banca eles vão falar assim, ué, quem que citou isso? E você nunca mais viu, nunca mais ouviu falar de quem foi que citou aquilo. Deu para entender? Sim ou não? Na aula que vem, eu vou ensinar vocês todas as formas de fazer citação. Por que que a citação tem caixa alta, que ela é assim, ó. Martins. E por que que ela é assim, ó? Martins na caixa alta, dentro do parêntese, por que que ela pode ser assim? Então, olha só. Toda vez que você escolher fazer uma citação onde você vai colocar só no final do parágrafo, no final de uma frase, igual aqui no exemplo, ele está só no final de frase. Então, sempre vai ser caixa alta e dentro de parênteses. Se eu quisesse fazer esse texto aqui diferente, eu faria isso assim, ó. Se eu insiro no texto a minha citação, igual aqui, ó, segundo Martins, 1990, a liofilização e tal. Se ele estiver dentro do texto, igual ele está inserido, é só a primeira letra do autor que vem maior. Se ele estiver no final de frase, eu coloco tudo caixa alta e dentro do parênteses. Deu para entender essa diferença? Ó, ou eu faço ele inserido assim, ou eu escolho ele inserido assim. Você que escolhe, tá? Não tem regra. Ah, professora, eu quero colocar, portanto, Martins. Segundo Martins, como diz Martins. Posso? Posso. Ah, não, mas eu quero colocar tudo no final do parágrafo. Pode também. Vai na escolha do autor para o que ficar mais fácil de entender. Tá bom? Ana Cláudia perguntou assim: então, no caso, na introdução deve sempre haver uma citação? Todo parágrafo tem que ter citação, Ana Cláudia. Não é seu, tem que ter citação.
Onde não vai ter citação? No objetivo não tem, porque é seu. A justificativa pode não ter, porque é você que está fazendo. Na conclusão não pode ter, porque é a sua conclusão, isso é no TCC2. Resultados esperados não tem, porque é seu resultado esperado. Agora, usou o texto para escrever, professora, mas eu fiz com as minhas palavras, não interessa. Você leu de alguém para você escrever aquilo. Tem que ter citação, ok? E tem que ser citação indireta. A gente não usa citação direta no TCC, a não ser em lei. Porque você não vai ficar mudando com as suas palavras uma lei, certo? Lembra que citação direta é plágio. Ele vai entrar no plágio na hora que eu jogar no programinha. Então é isso. Tinha outra coisa. Deixa eu lembrar. Tinha uma coisa para falar para vocês. Ah, tá. Aula que vem, antes da aula que vem, semana que vem, vocês vão fazer 2 coisas para mim. 3. Vocês vão vir com um tema. Tema não quer dizer título. Tema, ele é mais aberto. Então, por exemplo, vai vir assim, ó. Mastite em bovinos, isso é tema. O que é título? A mastite em bovinos em uma fazenda da cidade de Anápolis. Aí é título. Eu vou fechar. Quanto mais fechado o meu tema, melhor é o meu trabalho. Quanto mais fechado. No TCC, o menos é mais. Não queira descobrir o mundo, não, porque vai ter problema. Você não vai conseguir escrever tudo. Então, tenta escrever sobre uma coisa só. A Ana perguntou se tem limite de quantidade de citação por autor. Limite, não, mas tem bom senso, Ana. Eu posso escrever 2 parágrafos desse autor, o terceiro eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que buscar outro autor. Eu não posso fazer um tópico inteirinho só do Oliveira 2000. Eu faço 2 parágrafos do Oliveira 2000, busco 3 parágrafos do Martins tal coisa, busco um parágrafo de tal pessoa e eu vou colocando um com o outro. Aí, por exemplo, você já colocou 2 parágrafos do Oliveira 2000. Lá na introdução, você vai colocar um dele lá na referência bibliográfica, na revisão da literatura, mas você não vai colocar ele em tudo, porque a primeira coisa que vocês vão falar é: ué, mas você quase copiou o trabalho do Oliveira? Então, no máximo, aí, 2 parágrafos seguidos, e depois você tenta achar um terceiro aí em outro lugar, certo? Você pode colocar em outro tópico o mesmo parágrafo. Então, vocês vão trazer o tema para mim, que ainda não é o título fechado, mas quem tiver o título já pode trazer. Trazer que eu falo é que vocês vão postar para mim. Eu vou abrir o lugarzinho lá que eu mostrei para vocês no início da aula. Segunda coisa que vocês vão trazer para mim: justificativa do seu trabalho. A justificativa é a importância do porquê que você está fazendo esse tema. Então, por exemplo, a Thaisa falou que vai fazer sobre transfusão sanguínea. É, Thaisa? Eu li rápido na hora que você pôs. Em felinos? Não? Como que é? Alguém escreveu alguma coisa assim? Ah, o do Pedro. É que eu li rápido. Então, por exemplo, o Pedro vai falar lá sobre transfusão sanguínea de felinos. Aí, por que, Pedro, que você vai fazer esse tema? Qual a importância desse tema, de conhecer sobre ele? Abre aí seu áudio, conversa comigo. Uai, então, é tipo assim, eu trabalho em clínica, né, há muito tempo e tal, e tem um certo tabu com os veterinários em fazer transfusão em felinos, sendo que é muito mais tranquilo fazer transfusão em felinos do que em cães, e eles preferem fazer em cães do que felinos, e tipo assim, eu acompanho, né, as veterinárias de felinos mesmo, e acaba que, tipo assim, elas
trabalham com isso. E tipo, é muito comum elas fazerem, mas a maioria do pessoal tem um tabu muito grande enquanto transfundir sangue em felinos. Certo? Aí eu Então, queria olha falar só. sobre isso. Na justificativa do seu trabalho, você não pode pôr. Na verdade, no seu trabalho inteiro, você não pode pôr sua opinião, tá? O que vai ter que estar na sua justificativa? A importância do profissional veterinário conhecer as técnicas de transfusão em felinos. Aí você pode buscar um autor que fala sobre essa importância desse conhecimento, você pode usar um autor aí. E aí, no segundo parágrafo, você pode colocar no segundo parágrafo essa parte sem ser sua opinião. Você vai colocar que, devido à importância do conhecimento desse tema, será imprescindível a discussão nesse trabalho para que todas as áreas conheçam as formas de transfusão e tal. Você não vai pôr sua opinião de que é um tabu, que as pessoas não querem fazer, que faz mais engato. Você vai falar da importância de conhecer. Então, por que desse tema? Porque é importante que eles conheçam para que mais pessoas consigam fazer esse procedimento. Então, você tem que falar sempre em terceira pessoa, nunca opinião. Certo, Pedro? Entendeu? Então, é isso que você tem que colocar na sua justificativa. Pode usar um autor na justificativa e depois colocar essa parte sua, mas sem ser sua opinião. E aí, a gente já tem que começar a pensar nos objetivos. O objetivo, ele sempre vai começar com verbo. Então, por exemplo, objetivo do trabalho do Pedro: demonstrar os métodos de transfusão sanguínea em felinos. Segundo objetivo, analisar quais são os riscos e os benefícios de uma transfusão feita da forma correta. Demonstrar quais são as profilaxias e o tratamento para aquele animal que fez esse procedimento. Então, eu preciso de fazer meu objetivo. Sempre vai ser demonstrar, analisar, pesquisar, identificar. Então, sempre eu vou ter que pensar, no mínimo, aí, em 3 objetivos específicos. Ou então você faz só o geralzão, que é analisar como é feito a transfusão sanguínea em felinos, além de demonstrar o quanto é importante para o profissional da medicina veterinária conhecer esses métodos, o seu procedimento e as formas corretas de avaliação, sei lá. Então, assim, dessa forma que se faz seus objetivos, certo? Então, segue isso que eu expliquei para vocês agora sobre como fazer objetivo e sobre como fazer justificativa. Os dois eu expliquei para vocês hoje. Antônio, como você... Não, Alberto. Alberto, como você saiu, depois você assiste a aula, tá? Porque eu expliquei como fazer o objetivo e como fazer a justificativa. Que é o que vocês têm que me entregar até semana que vem, tá bom? Semana que vem eu vou colocar para vocês até domingo tema, objetivo e justificativa, ok? Isso é até domingo da semana que vem. Na aula da outra semana, vocês já vão ter mais coisas para fazer. Então, não fica colocando só o que eu estou pedindo, não. Já começa a escrever a introdução, já começa a pesquisar todos os artigos que vocês conseguirem sobre o seu tema, mas primeiro fala com o seu orientador. Porque vamos dizer que seu orientador não gostou desse tema. Ele vai te sugerir uma outra forma de pesquisa, uma outra coisa para você pesquisar, ou então pode ser o mesmo tema, mas uma outra área que não seja isso que você está falando. Então, faz uma pastinha no seu computador, coloca lá artigos, TCC 1, e começa a entrar, então, no Google Acadêmico e vai pesquisando esses artigos, vai salvando lá. Por enquanto, você ainda não sabe escrever a citação da forma correta. Você pode colocar artigo 1. E quando você salvar lá na sua pastinha, coloca lá artigo 1, até você aprender na nossa próxima aula
como escrever citação em caixa alta, pequeno, ou então só escreve lá, Oliveira 2000, para você não, né, se o cara é o Oliveira, para você não se perder, tá? E lembra, sempre salva o artigo com o nome correto, porque depois você não acha ele mais nunca. Fiz a minha citação, eu já copio tudo que eu preciso para fazer a referência lá no final. Cada citação que eu faço a referência, porque se você deixar para fazer a referência no final do trabalho, você não vai conseguir. Você não vai achar o seu trabalho e não vai achar o que precisa para ele. Então, eu acabei de citar o Oliveira aqui, eu vou lá na referência e coloco o nome do livro, coloco outra coisa que precisa, tá bom? Sempre a gente vai fazer dessa forma. Combinado, gente? Combinadex? Dúvida? Fala para mim se vocês estão com dúvida. A Thaisa já fez o grupo, né? A Thaisa já fez o grupo que vai ser só de TCC. Então, eu não sei se ela mandou o link para vocês entrarem, se a gente vai mandar o link para vocês, a gente vê agorinha. Como foi, Thaisa? A gente coloca o link lá no grupo de TCC 2, no TCC 1 e o pessoal clica para entrar? O que você acha? Acho que sim, né? Fica mais fácil. E aí, assim, vocês vão entrar, e aí tudo agora de TCC 2 eu vou começar a mandar no nosso grupinho. Nossa, mas é uma menina muito eficiente. Ana Cláudia, é muita informação. De 15 em 15 dias, você vai ter 1 milhão de informação. Você só vai conseguir começar a colocar as ideias na cabeça no momento que você abrir o modelo e que você lê o manual. Você vai ter que abrir o manual, porque a sala de vocês já está montada. Quem abriu o manual até hoje? Fala para mim. Quem teve a curiosidade de olhar o modelo? Abriu. Quem olhou o manual que explica cada fase? Começa a olhar o manual, dá uma lida nele geral, que você vai ver o que tem lá, tá? Olha o modelo, como é que vai ser feito, porque você... Hoje é muita informação. Por quê? Porque tem gente que não viu. Então, é muita informação mesmo, gente. Nossa aula é 15 em 15 dias. E vocês estão tendo sorte, porque vocês sabem que o TCC do semestre passado, o TCC 2, eles não tiveram aula. Eu mandava para eles quase tudo no WhatsApp, né? Então, assim, hoje está na grade de vocês bonitinho, mas até então não tinha. Então, eu estou ali para ajudar vocês. Então, é informação demais. Então, comecem a escrever, que vai aparecer dúvida. Lembra que eu já formatei o modelo para você. Já coloquei para você só substituir em cima para tentar te ajudar, tá? E aí, tem 1 milhão de artigo, de vídeo. Professora, eu não sei escrever meu tema. Vai lá, ó. Aqui. Pera. Aqui. Como fazer meu tema? Ah, não, eu não quero ver o vídeo porque vai gastar meus dados. Tem nada não, pensei nisso. Clica aqui, ó, no PDF e baixa ele. Como pensar no meu tema? Professora, eu não sei fazer a justificativa. Clica aqui. Clicou. Aqui ele te faz as perguntinhas. O que te motivou e tal? 2 páginas só, ó. Tudo é pequenininho. Ah, não, professora, mas eu não quero ler. Beleza, você não quer ler. Você quer que alguém te explica? Vem aqui. Como fazer a justificativa. Clicou em cima. Vai vir aqui o professor Jubileu. Tela do TCC sem drama. Né, que ele faz o TCC sem drama. É o nome do programa. E ele explica para você como fazer a justificativa. Mas eu vou ensinar, eu falei hoje para vocês, mas eu vou ensinar cada parte do TCC.
Mas vamos dizer que você está muito perdido na hora de fazer. Já está lá para você, você não precisa nem de ir no YouTube procurar. Tá tudo na plataforma de vocês. Mexa nela. Professora, tem texto demais. Faz por parte. Estou fazendo justificativo, eu vou ler só o de justificativo. Vou fazer agora objetivo, eu vou ler só o de objetivo. Tudo bem? Vamos fazendo em partes que vai dar certo. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá a Ana, para a Ana Cláudia, que tá mais preocupada. Ana, vai dar certo. Eu tô com vocês, viu? Sim, porque agora nosso canal da faculdade é a plataforma Moodle. Não pode ser usado mais o Google Classroom. Então a matéria ela tá toda lá bonitinha, arrumada para vocês. Quem não tem acesso à plataforma, vai falar para mim lá no TCC2, dentro do nosso grupo, que está sem acesso. Que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Mas eu preciso que vocês tentem acessar. Você tem que tentar entrar para você me falar o que está dando errado, o que ele vai dizer. Porque no seu primeiro acesso, você tem que pegar o e-mail de quando você entrou na faculdade. Você vai colocar esse e-mail lá e vai colocar lá hashtag fama com F maiúsculo 2020. Essa é a senha. E aí você vai me contar o porquê que você não conseguiu entrar, tá bom? Aí vocês vão me explicando. Quem não conseguir, me conta, tá bom? Então, tudo tá lá que vocês precisam. E o que vocês precisarem de mim, eu tô no grupo com vocês. Ok? Beleza? Hashtag TCC sem drama. Vai dar certo. Confio em vocês, tá? Não deixe para a última hora. Não ache que não precisa de fazer agora. Por isso que eu vou colocar data. Vai ter data para vocês me entregarem, que se eu deixar solto, você não vai fazer. E aí depois você vai desesperar e não vai dar tempo. Então vai ter data por tópico, ok? Quando eu colocar na plataforma, eu aviso vocês no grupo, que já tem data. Primeira coisa, então, para a galera que está sem orientador, procurar um orientador hoje. Segunda coisa, perguntar para ele sobre seu tema, se está legal. Terceira coisa, pesquisar os artigos sobre ele e já salvar. Certo? Que ótimo. Foi a Camila ou Fábio? A Flávia é ótima. Que a Camila, ela responde na hora para você. E ela fica com dó de falar não. Aí ela vai pegando, igual eu. A gente fica com dó de falar não. E aí dá para vocês começarem a escrever por agora. Tá bom? Comecem a escrever. Não demore para sentar e começar a olhar, porque eu só vou poder te ajudar se você tiver dúvida. Eu só vou poder te ajudar se você estiver escrevendo. Beleza? Nos vemos pessoalmente daqui 15 dias, mas eu tô com vocês todos os dias lá no nosso grupo. Combinado? Vou parar a gravação. Amanhã eu posto a gravação para vocês